A paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aulinha, amém? A gente vai estar falando hoje sobre Esther. A gente vai saber quem é essa rainha, quem foi ela. E vamos aprender sobre ser sábio no falar. Olha que interessante. A gente vai começar hoje falando do para memorizar. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem o segue será recompensado. Provérbios 13:13. Amém? Que a gente possa ler em casa, pede para o papai, pede para a mamãe, para a família que já sabe ler, que já tem esse conhecimento, chama eles, olha, lê para mim, né? Porque muitas das nossas crianças ainda são pequenininhas e ainda não sabem ler, amém? Então a gente vai estimulando, vocês vão ficando muito bem informados e tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor, amém? Então, hoje, crianças, vou apresentar para vocês quem está aqui com a gente, né? A gente está aqui com a nossa Esther, né? A gente também tem aqui o primo dela, o Mardoqueu, certo? E temos aqui também o rei. Olha que interessante, né? A gente tem o rei aqui e a gente vai estar falando sobre os três em especial. Por quê? O que aconteceu? O rei Assuero, ele precisava ou tinha interesse de ter uma rainha, né? E para isso, o que ele fez? Ele fez um concurso entre as mulheres lá do seu reino. Para quê? Para escolher a mulher que seria a rainha. E a escolhida dele foi Esther, né? Só que tem um detalhe nessa história, crianças. Esther, ela não era daquele reino. E ela era judeu, juntamente com o seu primo. Só que ninguém sabia. Ela era uma pessoa que tinha amor a Deus. O povo deles tinha muito amor ao Senhor. Só que eles eram apartados da sociedade. Ninguém gostava quando se servia ao Senhor, amém? Então, ela se casou, mas ninguém sabia do segredo dela. Até que duas pessoas tentaram fazer mal ao rei, né? E quem ficou sabendo disso, quem que foi? Foi ele, o primo de Esther. E Mardoqueu, o que ele fez? Chegou lá e falou para Esther, contou tudo que estava acontecendo. Isso chegou ao ouvido do rei através de Esther. E o rei ficou muito feliz. Ele se sentiu agradecido por eles terem falado com ele, ter revelado aquilo para ele. E só que o rei tinha um servo que ele escolheu como seu primeiro-ministro, que era o Ramã. E ele fazia coisas que não agradavam a Deus. E ele se achava até mais que o rei. E ele achava que todas as pessoas tinham que reverenciar a ele, como se ele fosse um rei. Só que Mardoqueu não aceitava isso. Ele não fazia isso, porque ele tinha amor e temor ao Senhor. E aquele servo que se achava o bambambam da história, o que ele fez? Ele começou a perseguir o Mardoqueu, começou a persegui-lo, queria matá-lo, queria levar até o Senhor, ao seu rei, a cabeça dele, né? Só que Esther ficou sabendo que ele queria prejudicar todos os judeus, queria matar todos aqueles que serviam ao Senhor. Ela foi orar, buscou no Senhor, fez aquilo que era necessário e foi falar com o rei. Ela conversou com ele, teve toda uma história ali de sabedoria ao falar. Esther se preparou para fazer o melhor para o seu povo, porque ela falou com eles: olha, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos preparar, porque eu preciso falar com o rei. Eu preciso levar para ele o que está acontecendo, mas de uma forma que o nosso povo não seja penalizado, né? Que o nosso povo não morra, o povo do Senhor. E o que aconteceu?
num jantar, foi tudo aberto ali para o rei. Tudo foi preparado de uma forma que se estava escrito para Esther. Já era uma história do Senhor, que aquilo ali ia acontecer na vida de Esther. Esther seria uma mensageira do bem para aquele povo. Tanto que o rei decidiu que ninguém faria mal ao seu povo. E ele descobriu que quem levou aquela mensagem de alertar sobre as duas pessoas que estavam fazendo mal era Mardoqueu. O que aconteceu? O rei, ele tomou aquilo tudo com amor, com carinho e fez o melhor para o povo. Amém? O que a tia quer falar para vocês hoje, em especial? Sejamos sábios em orar, em nos preparar. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Amém? A gente precisa se preparar para que quando o Senhor tiver que agir e mover diante das nossas vidas, nós estejamos preparados, né? Precisamos pensar no que falar, a hora de falar. E para isso, a gente precisa ter amor, oração, jejum, uma vida completa diante da vontade do nosso Senhor. Amém? Que nós possamos ouvir os verdadeiros e bons conselhos, né? Estejamos ao lado de pessoas que agreguem isso a nós. Amém? Estimule seus filhos, papai, mamãe, família. Você que é responsável pela criança, estimule eles a falar sempre a verdade, a falar aquilo que é coerente, aquilo que vai edificar a vida não só dele, mas daqueles que estão à sua volta. Amém? Deus os abençoe. Espero vocês para a próxima aulinha. Espero que vocês gostem e venham também para a aula presencial. Amém? Deus os abençoe. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo. Com a graça de Deus, vamos continuar a nossa revista desse trimestre, que tem por título Atos dos Apóstolos. Essa lição, essa revista tem nos ensinado muito. São lições preciosas, algo que a gente aprende vindo através de Deus para as nossas vidas. E a lição de hoje, de número 4, tem por título Milagres e Maravilhas entre o Povo. O texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E foi isso que eu comecei falando. Livro precioso, maravilhoso, que nos ensina como e quando eles faziam as obras de Deus. Nos mostra que eles faziam através do poder de Deus e em todo o tempo. Eles estavam disponíveis para fazer a obra de Deus. E essa lição, o primeiro ponto, diz assim: os apóstolos enfrentam forte oposição. Então, nós vimos nas outras duas lições que eles aguardaram a vinda do Espírito Santo, eles ficaram cheios do poder de Deus, e na lição de número 2, de número 3, a gente já viu um pouco daquilo que Deus começou a fazer através da vida deles. E eles não cansavam de se reunir e de orar pedindo para que Deus os ajudasse, para que Deus desse força, para que Deus desse sabedoria, para que Deus os levasse a pregar sobre Jesus. Eles começaram a ser tão usados por Deus que as pessoas levavam os doentes, levavam os enfermos até onde eles estavam para que os enfermos fossem curados, para que pelo menos a sombra de Pedro curasse. Mas tudo isso gerou uma revolta muito grande nos líderes religiosos. Eles começaram a ficar com inveja, porque uma multidão de gente seguia eles, uma multidão de gente ouvia eles e uma multidão de gente acreditava
nos apóstolos. Então, com essa inveja toda, eles decidiram mandar prender os apóstolos. E prenderam, levaram para a prisão, mas à noite o anjo do Senhor apareceu para eles e libertou eles da prisão e falou para eles continuar pregando. No outro dia, de manhã, eles estavam lá no templo, fazendo a mesma coisa que Deus tinha ordenado eles fazerem. Falar sobre Jesus, pregar as boas novas para aquele povo. Então, o sumo sacerdote pediu para que os guardas fossem até a prisão para tirar eles e levar eles para o sinédrio. Era um conselho de mais ou menos entre 20 e 23 homens que era obrigado a ter em Israel, que ia julgar o caso deles. Mas quando esses homens chegaram na prisão, tiveram uma grande surpresa. A prisão estava trancada e não tinha ninguém lá dentro. Por quê, crianças? Porque o anjo do Senhor tinha libertado eles daquela situação. Então, logo em seguida chegou um homem falando, olha, eles estão lá no templo, estão pregando, estão falando sobre Jesus. E aí, mandaram então buscar eles lá no templo e trouxeram eles para que então fosse resolvido. E nesse conselho, um dos homens, que chamava Gamaliel, ele disse assim, olha, eu vou falar uma coisa, eu acho que se for coisa de homens, igual já aconteceu algumas vezes, se o que eles estão falando vem de homens, daqui a um tempo vai morrer, ninguém vai mais dar ouvido, ninguém mais vai seguir eles, mas se for algo que vem de Deus, então eu acho melhor vocês não combaterem, porque não dá para brigar com Deus. Então o conselho aceitou isso que Gamaliel tinha falado, mas antes de mandar soltar os apóstolos, os discípulos, eles mandaram bater neles, açoitaram eles e falaram para eles, não é para pregar a palavra de Deus, não é para falar sobre esse Jesus que vocês estão falando. Eles saíram dali, a Bíblia conta que eles saíram felizes, eles saíram alegres, porque eles achavam que não tinha problema apanhar, não tinha problema sofrer, que Deus cuidava deles, que o importante, acima de apanhar, acima de sofrer, acima de ficar preso, o importante era eles obedecer a Deus. Eles apanharam, foram soltos e adivinha o que eles foram fazer? Eles foram se reunir para continuar orando e continuar falando do poder de Deus, do amor de Deus. E por meio deles, muitos sinais, muitas maravilhas, muitas pessoas se converteram ao Evangelho. E essa perseguição toda não deixou eles desanimados, crianças. A perseguição fez com que eles fossem mais para frente, tivessem mais comunhão com Deus. Eles não ligaram para o sofrimento, eles pensaram em espalhar o Evangelho. E hoje o Evangelho está aqui com a gente, por causa do trabalho que os apóstolos de Jesus, que os discípulos dele resolveram fazer. Por causa de tudo aquilo que eles enfrentaram, por causa de tudo aquilo que eles apanharam, que eles sofreram, o Evangelho chegou até nós. E nós não podemos ser diferentes. Nós devemos anunciar o Evangelho com ousadia, com o poder de Deus, com vontade, todos os dias da nossa vida. Onde nós formos, enquanto nós tivermos ar para respirar, nós devemos falar do amor de Deus. Seja na escola, na família, em casa, no supermercado, onde formos, devemos estar juntos com o Senhor, devemos buscar a presença de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus através do Evangelho que nós vamos pregar. Amém? Um beijo e até a próxima semana em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, Evangelizadores em Ação.
A nossa mensagem valiosa está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Evangelizar, como nós já falamos, é anunciar as boas novas do reino de Deus. O objetivo da nossa lição é saber identificar as oportunidades de evangelização e como se preparar para esse serviço. A nossa verdade aplicada, o Espírito Santo realiza obras maravilhosas de evangelização por meio da vida do crente. A nossa introdução, os apóstolos usaram o que eles tinham em mãos, tanto para evangelizar quanto para dar apoio às igrejas que eles abriam. E um desses recursos eram as cartas. E o conteúdo dessas cartas tem impactado as gerações até hoje. O nosso tópico de número 1, aproveitando as oportunidades, na obra da evangelização, é necessário identificar o momento certo de falar. E é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos capacita para esse importante trabalho. Mas para isso é necessário se preparar espiritualmente, isso com jejum, com oração, buscar adquirir conhecimento através da leitura bíblica. Nosso tópico de número 2 vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. É Deus quem prepara as oportunidades para que a pregação do Evangelho seja bem-sucedida e os seus propósitos se cumpram. Uns esperam oportunidade, outros mais altruístas buscam cada oportunidade. Nosso tópico de número 3, a obra do Senhor. O cristão pode fazer coisas importantes e até mesmo sobrenaturais quando se permite ser usado por Deus. Mas é muito importante que cada um dos servos de Deus tenham em mente que por maior que seja a obra que nós estejamos engajados, somente a Deus pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus, em sua vida terrena, ele ensinou pelo caminho, em cima de barcos, ao ar livre, nas casas, no templo. Ensinou multidões, pregou para grandes multidões, mas até mesmo para grupos pequenos. Teve conversas individuais com pessoas, teve conversa com pessoas simples, com pessoas importantes. Ao realizar milagres, para alguns ele falou apenas e a pessoa recebeu o milagre. Para outros ele apenas tocou, para outros ele ordenou que fizessem algo e através da obediência da pessoa o milagre aconteceu. Nos dias de hoje temos excelentes recursos como as mídias sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, onde nós podemos levar a mensagem do Evangelho às pessoas. Jesus não escolheu pessoas perfeitas para serem seus discípulos. Ele os amou, os treinou e demonstrou a eles como viver. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro da obra missionária. E anunciar a Jesus nos dias de hoje é um grande privilégio, do qual todo cristão não deve se envergonhar. E o desejo de Deus é que todos se arrependam e recebam a salvação, que possamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, a conduzir pessoas ao caminho da salvação. Ele que nos capacita e Ele que nos dá poder para essa obra. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe e fiquem com Deus. A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma lição da classe dos adolescentes. Só recordando que nós estamos estudando sobre os profetas menores e nessa lição de número 4, o profeta menor que nós vamos estudar é o Amós. O profeta Amós, ele é conhecido como o profeta do juízo. E o nosso versículo-chave está no livro escrito por Amós, capítulo 4, versículo 12, que diz: "E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus." E o objetivo da nossa lição é saber que Deus ama a justiça e contempla o justo. O nome de Amós, ele significa carga ou carregador de fardos. E a história de Amós ela é bem interessante, porque uma boa parte dos profetas, eles foram
eles faziam parte de famílias de profetas ou dos sacerdotes. Existia uma escola de profetas, eles participaram, né, estudaram nessa escola. Com Amós é diferente. Ele estava tranquilo lá na terra dele, porque a Bíblia conta que ele era pastor de ovelhas e ele era cultivador de figos silvestres. Então ele estava trabalhando, né, tinha lá o seu trabalho rural. E por ser um servo muito fiel, né, muito obediente, Deus chamou ele para essa obra. E ele era de Judá, mas Deus chamou Amós para ele profetizar no reino de Israel, no reino do norte. Vocês se lembram que a gente já estudou isso, né? Que havia a divisão dos reinos, e Israel era o reino do norte, Judá o reino do sul. E Amós foi chamado para profetizar numa terra que não era dele, para um povo que não era dele, que não era o dele, quer dizer, era o dele como povo de Deus, mas que estavam separados politicamente em dois reis diferentes. E então ele era considerado leigo, porque ele não frequentou essa escola de profetas. Mas como um homem obediente, Deus os chamou. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui na lição sobre Amós é que no início, no livro, ele profetiza contra algumas nações que eram vizinhas a Israel, como Edom, como Tiro, como Amon, Moabe. Então ele vai profetizando para os vizinhos de Israel, até que ele profetiza para Israel, que é o foco aqui da nossa lição. Ele profetiza um pouco para Judá também, mas o foco é Israel. E enquanto ele estava profetizando para as outras nações vizinhas, Israel estava tranquilo. O problema foi quando ele começa a apontar os erros de Israel, obedecendo assim a ordem de Deus. Como que estava Israel nesse momento, que é o item 1 da nossa lição, que fala o domínio do pecado? Economicamente, politicamente, Israel estava super bem. Estava num dos melhores momentos do país. Não tinha ameaças graves de invasões, o Egito estava meio enfraquecido, a Assíria também. Então, politicamente e economicamente, eles estavam desfrutando de uma paz e de prosperidade econômica. Porém, socialmente, Deus começou a se incomodar com o que estava acontecendo em Israel. Por isso ele levanta o profeta. E aí, no item 2, é a mensagem de Amós. O que ele fala? Quais são os erros que ele vai apontar para o povo, ver se o povo se arrependia. O que estava acontecendo em Israel naquele momento? Por exemplo, apesar da prosperidade econômica, não era para todos. Haviam pobres. E essas pessoas, quando não conseguiam pagar as suas dívidas, seus próprios irmãos, né, da mesma nação, os vendia como escravos. E estava desagradando muito a Deus. Um outro problema que acontecia eram pecados sexuais, por exemplo, eles ganhavam dinheiro ilicitamente, quer dizer, dinheiro que não era um dinheiro honestamente ganho, trabalhado, e com esse dinheiro eles compravam vinhos que eram oferecidos a outros deuses. Um problema muito grande que a gente vai falar sempre na maioria das lições é que Israel também estava adorando outros deuses. Eles ergueram um altar de adoração, né? Eles adoravam a Deus e adoravam a outros deuses também. Além disso, os próprios sacerdotes, né, que deveriam cuidar da questão religiosa, eles estavam escondendo os pecados que estavam acontecendo. Então, Deus resolve levantar Amós para isso, para proclamar juízo, porque ele não estava satisfeito. Então, alguns estudiosos até colocam o Amós como um profeta que fala de juízo e de justiça social, porque Deus não quer ver nenhum do seu povo, nenhum de nós sofrendo essas injustiças, enquanto muitos têm as coisas, outros não têm. Para vocês terem uma noção, os ricos de Israel, eles chegavam a comprar as roupas das pessoas como pagamento pelas dívidas, né? As pessoas não tinham nem o que vestir, o que eles tinham que vender para pagar as dívidas e se deitavam sobre essas roupas. Então isso estava chegando a Deus, né,
com um pecado, como um pecado muito grande, porque não foi para isso que Deus chamou, né? E o que a gente pode aprender com a mensagem de Amós hoje, né? Que nós, como povo de Deus, nós não podemos nos calar diante dessas injustiças, que Ele nos chamou para oferecer ajuda para aqueles que necessitam, né? E que nós, que somos servos fiéis e obedientes, ou que achamos que somos, ou que devemos lutar para que sejamos, né? O Senhor nos chama para pregar a palavra dele como Amós, com coragem, né? Com fé naquilo que ele falou e acreditar naquilo que ele diz. Para terminar, a nossa conclusão diz o seguinte, que receber o chamado de Deus para realizar a sua obra é gratificante, mas nem sempre é fácil. Inclusive, Amós foi convidado a se retirar de Israel. E Amós se dispôs a enfrentar a ira dos poderosos e até a morte para fazer a vontade de Deus, denunciando as injustiças e a corrupção do povo. Que Deus possa encorajar você a recebê-lo em toda e qualquer situação. Fiquem com essa palavra então e até a próxima lição. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui Pastor Rogério Semeador, estamos na Escola Bíblica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente é o Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos. Você está na classe Seguidores de Cristo, a classe dos jovens. Hoje nós estaremos estudando sobre Mateus, o mistério das parábolas de Jesus. Mateus traz para nós parábolas que o Senhor Jesus usou para comunicar com o povo, trazendo o seu reino, o reino do céu, para a sociedade, de uma forma que todos pudessem entender no seu cotidiano. Então, são histórias, relatos que o Senhor Jesus usou naquela época, aquilo que aquele povo estava vivendo, para trazer clareza naquilo que o Senhor estava ensinando para aquele povo. Veja que Jesus, ele, em certo momento, ele falava para aqueles que o seguiam de uma forma que só aqueles que estavam ali entendiam, e aqueles que tinham repúdio, aqueles que não aceitavam os ensinamentos do Senhor Jesus, era algo que eles não conseguiam entender. Tanto que o Senhor Jesus, em certo momento, falou que aquilo que ele mostrava para os pequeninos era oculto, vamos dizer, para os grandes. Jesus traz ali na parábola do joio e do trigo algo muito profundo, algo que mostra para nós e também mostrou para o povo daquela época que o Senhor Jesus estava querendo ensinar. Que o joio e o trigo, eles andam juntos, eles estão sempre trabalhando juntos, estão convivendo juntos, só que eles são muito parecidos, porém não são iguais, né? A diferença do joio e do trigo é que o joio ele é falso. O joio ele expressa algo que na verdade não pode ser consumido, não deve ser consumido. Já o trigo é aquilo que faz bem. Então o Senhor quer mostrar o que? O trigo e o joio crescem junto, porém se você arrancar qualquer um deles ali, irá matar um ao outro. Então, trazendo para o reino de Deus, é onde o Senhor diz que o único que pode arrancar o joio é o próprio dono, né? Que é o Senhor nosso Deus. Que no momento oportuno o Senhor faz isso. Nós vemos que nós no meio cristão, a dificuldade que é conviver com o joio, porque nós queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, mas o Senhor fala para nós não colocarmos a mão, que Ele no momento oportuno, Ele mesmo tira, né? Quem são esses joios? São aqueles que semeiam contendam, aqueles que semeiam dissolução, aqueles que querem atrapalhar a obra de Deus, aqueles que tentam denegrir a imagem do seu irmão. Veja que o Senhor Jesus traz para nós grandes ensinamentos, né, com as parábolas, né, até mesmo a parábola do perdão, onde ele fala que aqueles, né, os
os devedores, né? Que nós temos que perdoar os devedores, porque somente desta forma, nós perdoando, é que nós seremos perdoados. Então, não é algo simples, senão o Senhor não bateria tanto nessa tecla a respeito do perdão, né? Eu e você somos carentes do perdão de Deus, porque somos pecadores, somos falhos. Apesar de nós sermos trigo, isso não nos isenta de sermos falhos, né? Não nos isenta de errar, porque o joio, ele erra e permanece no erro. Ele tem prazer em estar errando, já o trigo não. Então essa diferença, porém, são muito parecidos. Então o joio muitas vezes passa por certo, e o trigo, às vezes, por estar junto com o joio, crescendo junto ali, é entendido, interpretado erroneamente e tido também como joio. Então nós precisamos ter os olhos de Cristo, os olhos espirituais, para não ter essa confusão, e também ter o coração de Cristo, para não querer fazer justiça com a nossa própria mão, porque nós não fomos chamados para fazer justiça, nós somos chamados para entregar, ou melhor, nós temos sim a responsabilidade de agir com justiça, porém, arrancar o joio, isso é função de Deus. Agora, a nossa função é cuidar, zelar. Se você é líder de algum departamento, você tem que estar sempre atento, orientando, né, para não se contaminar, né, com o joio, e sempre estar com o coração aberto para perdoar, para liberar o perdão. Jesus traz vários outros ensinamentos através de parábolas. Outra parábola também que nos traz bastante reflexão é a parábola das 10 virgens, né? Veja bem, as 10 virgens, elas eram o quê? Puras. O Senhor falou, olha, logo o noivo vem. Por quê? O Senhor ensina que nós somos a noiva e que Ele é o noivo e que em breve Ele voltará para nos buscar. Porém, nós precisamos estar aqui com azeite em nossas lamparinas, temos que estar aqui guardadas, protegidas, separadas do mal, separadas do pecado, porque foi o que aconteceu. As 10 eram virgens, porém 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 estavam esperando o Senhor com cuidado, com zelo. As outras 5 não, estavam esperando o Senhor de qualquer jeito. E o que aconteceu? Acabou-se o azeite, apagou-se a lamparina, e elas tiveram que sair para comprar, e quando elas voltaram, o noivo já tinha voltado e a porta estava fechada. Então aqui é outra parábola que o Senhor nos ensina a importância de estarmos o quê? Guardando o nosso coração, guardando a nossa vida do mal, do pecado. Se você que está nos assistindo, que está me ouvindo, está no erro, está no engano, faça necessário você voltar, recuar, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, porque o Senhor é aquele que perdoa, aquele que abandona, aquele que anda pelo certo. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouquinho das parábolas. Que Deus te abençoe, que Deus possa te proteger, te livrar do mal e te abençoar por onde você passar. Aqui, Pastor Rogério Semeador, muita paz. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e em poucos segundos aqui querer tentar expressar minha alegria, que é poder mais uma vez estar aqui compartilhando com os irmãos, com vocês aí que nos assistem, uma lição aqui, a 4ª lição, que tem por título O Amor de Deus. O nosso texto áureo está lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade aplicada da nossa lição diz, porque Deus é amor, somente é possível amar como a Bíblia revela, se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Os objetivos da nossa lição é mostrar a essência do amor de Deus, falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus e ressaltar que o amor de Deus é único. Então hoje, nessa breve que nós daremos aqui da lição, nós vamos falar um pouquinho sobre esse amor de Deus. Nosso texto de referência está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7,
8, 9, 10 e o 16. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus está nele. Na introdução da nossa lição, diz: nessa lição estudaremos sobre o amor do qual não é possível chegar ao pleno entendimento, muito além do nosso entendimento, alto mais que todo o pensamento, glorioso em sublime intento, é o amor de Deus sem par. Este trecho, este verso foi tirado da nossa harpa cristã, do hino de número 396. Um fator muito interessante e importante para nós iniciarmos essa aula aqui é nós entendermos que o amor de Deus, ele faz parte da sua essência. Porém, este atributo não está acima dos outros atributos, né? Até que o autor escreveu: o Senhor não é mais amoroso, bondoso do que é justo, né? Então, este atributo de Deus, que nós chamamos o amor de Deus, não está acima dos demais outros atributos, como, por exemplo, aqui, o justo. Deus não é mais amoroso do que justo. Eles estão por iguais. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não se pesa, não se qualifica. Deus amou o mundo de tal maneira, nenhuma palavra caberia para descrevê-lo. O amor de Deus é conhecido no idioma grego por amor ágape. Então, meus irmãos, o que nos basta saber ou conhecer a respeito do amor de Deus é que ele é como os demais atributos, né? Porque ele pertence a Deus, não dá para medir, não dá para calcular, não existe uma unidade de medida que possa calcular esse amor de Deus, porque Deus, ele é eterno, então não dá para se medir. Mas o que nos cabe saber é que Deus nos amou, ele amou este mundo. Quando a Bíblia usa esse termo, o mundo, ela não está se referindo ao globo terrestre, né, ao planeta Terra, mas sim às pessoas, os seres humanos. Deus amou os seres humanos de tal maneira, não existiria uma expressão melhor do que esse tal maneira, a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós ou para nos salvar. O nosso ponto de partida diz que Deus nos ama de forma incondicional. Talvez você que nos ouve não tenha chegado ao conhecimento disso ainda, mas Deus, ele nos ama de uma forma incondicional. Não existe condições. Se eu fizer ou se eu não fizer, Deus vai me amar ou deixará de me amar. Não existe essa regra. Deus nos ama de uma forma incondicional. Mas lembrando, o amor de Deus, ele não faz de Deus mais amoroso do que menos justo. Por exemplo, Deus não se torna mais amoroso ou mais bondoso e menos justo. Não. Deus é amor, Deus é justo, Deus é juízo, Deus, ele todos os seus atributos ou tudo aquilo que fala a respeito de Deus relacionado aos seus atributos não diminui um ou outro, né? Que fique bem claro isso. No tópico 1, item 1, diz que Deus é o próprio amor. Ele é a própria substância, a plenitude e a totalidade do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo, em uma era em que se fala muito de amor. Se nós ligarmos a rádio, nós veremos que as músicas falam de amor. Se assistirmos os programas de televisão, nós veremos que eles têm como essência, ou como fundamento, ou como intenção falar ou expressar algo do amor. Mas nós nunca vivemos também uma geração, uma época em que as pessoas se odeiam, se traem, se matam e algumas até se pisam, né? Na verdade, a gente percebe que existe uma grande incoerência
nessa parte em relação ao amor. Aquele cara que canta sobre o amor e ele já teve talvez 5 ou 6 ou 7 mulheres, né? Então parece-me que não conhece muito sobre o que é o amor. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que Deus, ele é o próprio amor. Ele é o amor. Aqui não fala que o amor está em Deus, em sim que ele é o amor. Algo que está em nós, irmãos, é possível que venhamos perdê-lo. Mas quando nós somos aquilo, isso se torna impossível de perdê-lo. Eu quero ler com os irmãos aqui, para nós encerrarmos essa nossa breve a respeito do amor de Deus, que se encontra lá na primeira carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. O apóstolo Paulo aqui, ele traz, ou melhor, capítulo 13, ele traz aqui uma grande revelação concernente o que é o amor de Cristo. Este que outrora ele dizia que tudo que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Aquele que é o amor, né? Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda não tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. Preste atenção nessa parte. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, e havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Enfim, meus irmãos, talvez até hoje o conceito que você tinha de amor era deturpado. Mas nessa manhã você teve aqui uma breve a respeito do que é o amor de Deus e o melhor, esse amor de Deus ele pode ser derramado no meu e no seu coração por intermédio do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.